Aí pessoal, mais um vídeo sobre o roteiro, de expressões algébricas, Então, um assunto tratado aí pelo Centro de Mídias, tá? Aqui eu vou dar uma breve palhinha, falar a respeito um pouco, sobre essas expressões, tá? As expressões algébricas, tá? São expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações, tá certo? Então, se apresentam números, tá? Letras e operações. Então, existe uma mistura entre essas três situações aqui, ó, tá? E são usadas em fórmulas, tá certo? E equações. E as letras aparecem, como chamadas de variáveis, Então, costuramente você vê x, y, e outras letras quaisquer, significa que elas são variáveis, tá certo? Isso que é o nome dado às letras. E representam valores conhecidos, tá? Então esses valores aqui geralmente são desconhecidos nas expressões algébricas, tá? Tanto o x, como o y. As letras são chamadas de variáveis, o valor é desconhecido. O número que aparece na frente dos valores são chamados de coeficientes, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos alguns exemplos, tá certo? Aqui a variável x, tá certo? Esse aqui é um exemplo de expressão, x mais 5, tá? E aqui também nós temos letras, misturadas a operações. Aqui tem uma potenciação, uma potência, de b ao quadrado. E aqui 3 menos 4 vezes a vezes c, que aqui no meio tem uma operação de vezes, tá vendo? De multiplicação. Isso que você não deve perceber, geralmente não é mostrado, mas aqui eu estou aproveitando e mostrando para você. Essa mistura de operações aqui, ó, sinal de menos com as letras e com números, tá? É chamada aqui de expressão, tá certo? A gente chama de expressão, tá? Aí a gente tem aqui um outro exemplo de expressão. Aqui a letra, E aqui na frente do número a gente tem, na frente da letra, 3/5, Seria uma fração, Isso aqui é chamado de coeficiente, tá? Então o valor que vem na frente é chamado de coeficiente aqui, ó. Outra parte, tem a fração, então esse aqui é o coeficiente, tá? O coeficiente. E aqui a parte literal, tá? Mesma coisa aqui, novamente, coeficiente e a parte literal, tá? Para a redação das atividades presentes, tá? Vamos indicar a direção das atividades com expressões algébricas, onde várias aplicações serão realizadas, tá certo? No contexto de evidenciar o cálculo de expressões, atribuir valores para as partes literais. Então, isso significa substituição de valores, tá bom, gente? Tá? Aplicar isso daí, ou seja, letras em uma determinada expressão. Então, na parte que vai vir a seguir aqui, que eu vou mostrar, tá? Eu tenho aqui alguns exercícios, é como se fosse uma experimentação, tá? Conforme a expressão abaixo, substituir, os valores da letra A menos 2, B1 e C3. Aí você vai vir aqui, ó, essa aqui é uma expressão aqui que eu bolei, Uma expressão onde a gente tem as potenciações, tem uma raiz quadrada aqui, então você vai vir aqui, ó, do menos 2, aí você vem aqui e substitui, menos 2, tá? Menos 2. Aí você vem aqui no b ao quadrado, substitui, menos 1, no lugar do b. E no lugar do c, você vem aqui, coloca 3 e faz os cálculos. Aí você vai encontrar o valor, tá? Então, espero que você aqui faça uma experimentação de substituir esses valores dentro da expressão, tá? Elaborar uma expressão algébrica, ou seja, você vai inventar uma. Tá igual que eu fiz aqui em cima. Não precisa ser igual, Faz do seu jeito. Tá? Onde você vai ser o protagonista. Aí o que você vai inventar? Tá? De modo a ser substituída pelos valores 5, 2 e 4. Tá? Não importa que letra que você vai usar para substituir. Importante que os valores existentes aqui para a operação eles estejam lá, tá? Cuja resposta tem um valor inteiro, tá? Não pode ter um valor quebrado. Não quero valor quebrado, não. Você tem que encontrar um valor inteiro. Tá? Isso daqui quem tem que inventar é você. É você que vai ser o protagonista. Tá? Tô fazendo esse exercício aqui para você pensar um pouco. Tá? O retângulo, representado na figura tem 35 metros, que é essa figura aqui, ó. Tá
deixa eu pegar aqui, dar um espaço, que eu tenho muitos copos por aqui, né? Aqui, ó, nós temos aqui a figura, tá? Que você vai representar, tem 35 metros quadrados, né? Aí eu tô perguntando qual a área do quadrado menor. Então aqui a gente tem um quadrado maior, tá? Um grandão, e aqui o menor, ó. Ele quer saber a área desse quadrado aqui. Como que a gente poderia começar a pensar nisso, né? O que você vai fazer? Você vai vir aqui, né? Vai abrir um parênteses e vai aqui, ó, nós temos 2, né? Aí você vai colocar aqui, ó, 3 mais x, né? Aí você coloca isso dentro do parênteses. Aí você coloca um vezes, coloca x mais 5 dentro do outro parênteses, tá? X mais 5. Tudo isso igual a 35 metros, tá? E aí vocês vão fazer a propriedade distributiva desses valores, né? E achar o valor do x, que é esse do quadradinho menor. Tá? Aí fica a dica, você vai usar aqui, ó. Você vai achar o x aqui, aí você coloca x mais 3, depois no outro você coloca x mais 5, e aqui igual a 35. Aí você vai usar a propriedade distributiva e vai encontrar o valor de x, né? Lembra-se que o valor de x era um valor desconhecido, que eu falei lá na explicação já do começo? É isso daí que você vai fazer, tá? Tente.